Bom, boa noite. Estamos de volta aqui. Eu coloquei aqui no YouTube mais umas três entrevistas que nós fizemos. Uma com um economista argentino, falando sobre a situação na Argentina. Outra com o Domingos Sávio, que é um subprocurador aqui, responsável pela sétima Câmara do Ministério Público Federal, incumbido dos presídios e de fiscalização da polícia, falando sobre o risco que se tem aqui de um genocídio. O que o Sérgio Moro está fazendo nos presídios vai levar um morticínio sem paralelo, e quando começarem os corpos a se acumular, você vai ter motins para todo lado aí. Nós estamos nas mãos de um inepto que não tem nenhuma espécie de sensibilidade, tem sensibilidade humana em relação a quem está preso, nem sensibilidade administrativa de perceber que isso vai levar ao caos. Esse é um ponto. Deixa eu passar aqui algum material que eu tenho para vocês. Aqui é um site. É um site que. Deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar que tem atualização. Tem atualização permanente, online, aí do coronavírus no mundo. Tá? Só para dar uma ideia para vocês de como que está a situação aí. Esse aqui é o site. Você tem, então, casos de coronavírus aí. Nós temos, até esse momento, 13 mil mortes, 94 mil recuperados. Você pega a curva aí de crescimento, aí tá começando. Né? Se você pega o Brasil, estava em ordem alfabética, aqui colocaram em ordem. O Brasil já está aqui o Brasil, tá vendo? 1.128 casos, mais 158 em relação a ontem, 18 mortes, mais 7 em relação a ontem. Casos ativos, 1.108. Casos críticos, 18. Isso aqui é atualizado diariamente, então vai dar para ter uma ideia para onde nós caminhamos. E daí nós entramos no segundo tempo do jogo, que é o papel desempenhado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro e família, nós estamos trabalhando com um pessoal completamente desequilibrado. Eles são desequilibrados. Já eram antes. Né? Uma família que convive na política em torno aí das milícias, que praticava só aquele contato com o submundo. Outro dia um amigo aqui do Bolsonaro falou, não, ele só gosta de marginal. Marginal, pessoas que estão fora da sociedade aí, né? Então, agora você coloca esse pessoal à frente do país. O sujeito com o trombone da voz da presidência da República. Então, qualquer movimento que ele faz, que antes era visto como curiosidade, já devia ter sido caçado e preso lá atrás, quando cuspiu aí no túmulo de deputado caçado e morto e enalteceu os crimes da ditadura. Mas, de qualquer modo, era curiosidade. Hoje, à frente do país, o mal que esse pessoal faz aí é inimaginável. Eu vou mostrar para vocês aqui, esperando que hoje... Isso aqui é o Bolsonaro hoje. Boa tarde. Agora há pouco, os profissionais do Hospital Alberto Einstein me informaram que iniciaram o protocolo de pesquisa para avaliar a eficácia da cloroquina nos pacientes com Covid-19. Também, agora há pouco, me reuni com o senhor ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Bom, tem dificuldade até para ler teleprompter, parece menino de primário. Sim, pereré. O que ele está fazendo é uma irresponsabilidade. Ontem nós alertamos aqui que essa questão dessa substância para a malária, que está sendo estudada em Stanford e tudo, conversamos com um infectologista aqui da USP que disse que está em início, que não pode garantir nada. Pior que isso, é um medicamento que é utilizado para malária e é utilizado para problemas de reumatismo. O pessoal que utiliza precisa desse medicamento. Quando surgiram as primeiras notícias de pesquisa, o Bolsonaro dos Estados Unidos, que é o Trump, declarou aí que tem essa saída. Aí. Daí o Trump do Brasil, que é o Bolsonaro, repete. O que você vai ter? Corrida até as farmácias, especulação em cima desses medicamentos. E você vê o seguinte, a própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está nas mãos de um terraplanista bolsonarista, esse contra-almirante, que é vergonhoso. É o sujeito que acompanhou o Bolsonaro contaminando
contaminando os cidadãos lá na frente do Palácio do Planalto. O sujeito desqualificado para ocupar um cargo desse. A própria Anvisa, graças aos funcionários, ao corpo de funcionários estáveis e responsável, já tinha alertado. Gente, isso aí só com receita. Só com receita. Isso aí não é para usar. Eu mostrei no GGN hoje aí um estudo que foi feito sobre as sequelas desse tipo de tratamento. E a Associação Médica Brasileira fala, gente, não façam automedicação, pode ser pior do que a própria doença. Vem o Bolsonaro, coloca isso como a salvação, fala do Alberto Einstein, o Albert Einstein aqui, e cria todo esse carnaval. Depois tem foto dele com os filhos lá nos jardins do palácio. Gente, nós estamos nas mãos aí de um pessoal desequilibrado. Mais uma vez, esse desequilíbrio, quando está no baixo clero, no meio de milícias, não é perceptível, ou não é perceptível para a opinião pública em geral. Quando vai e assume o cargo de presidência da República e a palavra de presidência da República, sabe o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Isso aqui são bolsonaristas. Bom dia! Aqui é a galera do coronavírus! Todo mundo pegando coronavírus aqui na chuva. Depois que a gente pegar esse coronavírus, a gente vai esperar para todo mundo que ficou dentro de casa. Vocês terem uma ideia, é esse Brasil do submundo aí, caras Neandertal, mentalmente falando aí, influenciado pelo Bolsonaro, e com o terraplanismo, e com, digamos, essa irresponsabilidade, extravasando para outros poderes em função da palavra do presidente. E mostrei hoje aí, ontem, o BNDES tem uma tradição de apoiar instituições científicas, que nem a Fiocruz, que nem o Instituto Butantan, ele tem verbas para isso. Quando você teve malária e zika aí, ele aportou 20, 25, 30 milhões para desenvolver caixas de diagnósticos, e daí tinha uma verba destinada à Fiocruz para diagnóstico, essa caixinha para coronavírus. O que acontece com o presidente do BNDES, que é outro bolsonarista? É um playboy aqui de São Paulo que já fazia festa de aniversário com festinhas no apartamento, quando um porteiro do prédio tentou reclamar, ele arrebentou o portão. Quem que estava na festinha barra pesada? Eduardo Bolsonaro. Então, digamos, são esses caras em áreas cruciais que seguem cegamente o comando do chefe. Ele não apresentou em reunião de diretoria. Nós estamos num processo de guerra aqui, de guerra. Eu mostrei também no GGN o apelo de um cientista do Departamento de Infectologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando o que pode ser feito, o que eles podem fazer em termos de desenvolver medicamentos e equipamentos. E ele pedindo, quem pode colaborar, me arrumar isso e aquilo. Agora eu recebi de uma alta autoridade lá de Brasília 3 nomes de fabricantes de ventiladores. Os ventiladores são essenciais. Se você tem um ventilador, você pode ficar em casa se tratando aí na fase inicial da doença. E tudo isso demanda uma coordenação, demanda uma logística, demanda um comando. O ministro da Saúde tem saído bem porque ele é um medíocre no meio de um bando de irracionais. Então, como ele fala cré com cré, fala, não, ele é competente. Não é competente. Não tem uma estrutura de competência. Um processo de guerra, você tem que ter um conselho diretor, um conselho com capacidade de interferir em todos os campos. Se ele fosse eficiente, ele estava já acionando o BNDES, acionando as Forças Armadas. Agora parece que as Forças Armadas vão começar a montar acampamentos aí com camas, por conta própria também. Então, essa coordenação, você tem essa reciclagem da economia, que nós já falamos antes de ontem, também publiquei alguns artigos, mostrando como a economia de guerra ajuda você a enfrentar o inimigo e ajuda a levantar a economia. Isso ocorreu nos Estados Unidos na Segunda Guerra e está ocorrendo na China agora. O que você faz? Você tem lá nos Estados Unidos também, eu mostrei que a indústria automobilística se dispõe a fabricar ventiladores. Então, o que acontece? A indústria fabrica um tipo de produto, paralisou o mercado por conta disso. Você tem uma guerra. O ponto central da guerra, o primeiro passo, vencer o inimigo. O segundo passo, manter a economia funcionando, minimamente funcionando. Aqui nós temos claramente um inimigo, o coronavírus. Então você tem que montar toda uma estratégia de
juntar o meio industrial brasileiro, juntar o meio empresarial, que podem, e fazer a reversão da indústria com incentivos, com garantia de compra por parte do governo. Tudo isso exige alguém que tenha ascendência sobre fazenda, ou economia, sobre Banco Central, sobre BNDES, sobre bancos públicos. E o que nós temos aí, objetivamente? Um ministro da Saúde que fala bem, sabe o diagnóstico, não tem a menor capacidade de interferir, não tem dimensão para interferir nesses setores. E o ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, que está um tati-bitati. Hoje ele colocou aqueles Sachini, era um sujeito do IPEA, um economista médio, de repente radicalizou, chegou a ser detido lá em apresentações, em sessões da Câmara, tempos atrás, aí, virou um olavista sem tamanho, e é um sujeito que chega hoje. Você pega todos os grandes economistas do mundo, falando, gente, essa hora não é para pensar em déficit público. Lá nos Estados Unidos falaram, se fosse aumentar 10%, ter 10% de déficit público, tem que fazer. É uma questão de sobrevivência nacional. E o cara falando com coisas de contabilidade. Não, mas precisamos ver, não podemos exagerar, não podemos... E o chefe dele, o Paulo Guedes, que não tem a menor... Veja bem, o Paulo Guedes, se pegasse uma secretaria da Fazenda ou da Economia, ele teria dificuldade de gestão. Ele não é gestor. Sempre teve dificuldade nos bancos pelos quais ele passou. Não é gestor. Ele é o cara que pensa dentro daquele enquadramento mental dele lá, mas não é um cara para comando. Ele não conseguia comandar 3, 4 pessoas. De repente, esses imbecis criam um super ministério, que nem fizeram tempos atrás, deram para o João Santana. Puta, a única coisa que o João Santana conseguiu foi ficar sócio da UTC lá. O jeito que não tinha nenhuma. Ele era segurança do Dilson Funari, sempre no tempo do Fernando Collor. Criaram um super ministério, deram para o Osiris Silva, da Embraer, que nunca foi um grande gestor, depois tiraram e colocaram o João Santana. O João era um cara que frequentava bar aqui, ficava deslumbrado quando vinha com namorada nova, para você ver o nível de amadurecimento. Agora, o Paulo Guedes é a mesma coisa. Então, você vê, toda essa estratégia que tem que ser montada exige um comando central. Exige um comando central com uma visão técnica, um corpo técnico, com um comando institucional, e embaixo você tem o pessoal operacional. O pessoal operacional passa a estrutura das Forças Armadas, que é importante para esse trabalho, a estrutura dos bancos públicos, uma parte da economia ou da fazenda, lá, que é o pessoal que vai estimar quanto que tem que ser de incentivo fiscal, isso e aquilo, e principalmente uma coisa que o Dória não fez aqui, ninguém fez, muito menos o Bolsonaro lá, você tem que ter uma estratégia de informação na ponta, na área mais sensível. Você tem uma estrutura que chama Defesa Nacional, que quando funcionava, tinha em cada favela um representante para mostrar se tivesse algum caso de cataclisma e saber como atuar. Tem que refazer os canais com a sociedade. Tem que saber nas favelas, tem que saber na periferia, que são os setores mais vulneráveis. Tem que resolver a questão dos presídios. Hoje você tem o Supremo Tribunal Federal atuando nessa direção de flexibilizar a prisão. Eu estava nessa entrevista que você vai ver com o Domingos sabe, excepcional a entrevista, hein? O Domingos falando 40% dos novos aprisionamentos são jovens, adolescentes, um pouco mais que adolescentes, que tinham algumas gramas de droga no bolso. Nunca ameaçaram ninguém, não são de alta periculosidade. Então, esse pessoal, e mais os mais velhos, que não têm... O que é o pessoal de alta periculosidade? Ligado ao crime organizado, com morte nas costas, com agressão e tudo. Esse pessoal mantém na cadeia. Os outros soltam. O que o Moro fez aí? O Moro proibiu visitas. Antes, em dezembro, ele já tinha proibido o contato físico do prisioneiro com visitantes. Vai a família lá, tem que estar separado aí por um vidro e tudo, não pode chegar perto. Não pode chegar perto. Agora, proibiu o contato, mesmo sem o contato físico, proibiu qualquer encontro. Foi a razão, aqui em São Paulo, de ter dado a rebelião. E falou o seguinte, as recomendações, se tiver que ter alguma... como é que vai ser? Vai ter que manter os prisioneiros doentes isolados. Nenhuma prisão estadual tem condição de isolamento. São prisões que têm 2, 3, 4 vezes a lotação. Se não tiver condições de isolamento, tem que isolar os prisioneiros por toalhas, cortinas ou riscos no chão.
E se não der certo, tem que isolar aqueles que vão morrer primeiro. Gente, isso aí isso aí não tem. Isso é crime de guerra. O que vai acontecer? Esse pessoal, quando a gente voltar à normalidade de novo, nenhum escapa de crime de guerra. Crime contra a humanidade. Eles vão ser julgados por cortes internacionais. Vem o Baltasar Garzón lá na Espanha e vão ser presos. São genocidas. É crimes de guerra que eles estão cometendo aqui. Tá? Então, digamos, esse ponto central, recebi um bom material agora à noite, não deu tempo ainda de ler tudo, sobre as medidas que estão sendo tomadas na Espanha e Itália, depois do desastre absoluto que se converteu Espanha e Itália. E os especialistas de lá prevendo um desastre similar nos Estados Unidos devido à demora da atuação do Trump. Aqui em São Paulo, nos estados, você está tendo uma atuação mais proativa, aí, embora ainda com essa falta de sensibilidade. Gente, qualquer empresa moderna, você fala assim, eu tenho que saber o que o cliente quer, o cliente na ponta. O cliente na ponta de serviços públicos de toda essa ação é o pessoal de periferia, pessoal de presídio, pessoal de rua. Aqui em São Paulo, quem vai tocar isso? Vem o Dória e anuncia esse acordo com as grandes empresas e tudo. O Dória é o sujeito que jogou polícia e jogou água fria, gelada no inverno em cima de morador de rua. Ele acabou com os conselhos que tinham aí, que amenizavam um pouco esse trabalho irracional, aí, inumano aí da Guarda Civil aqui, da segurança. Então tem que ter todo esse... Mas, de qualquer modo, ele está tendo essa atuação de determinar aqui um fechamento de comércio. O Witzel, no Rio de Janeiro, o Zema, eu ia elogiar o Zema hoje, porque o próprio Domingos dizendo isso, houve um acordo em Minas Gerais extraordinário. O governador, o Tribunal de Justiça, a correção lá, para recomendar todos os juízes para não aumentar encarceramento. O que for crime leve, não leve para a cadeia. Isso é uma loucura, não leve para a cadeia. O Zema estava saindo bem, daí ele foi dar uma entrevista lá para a CNN e a repórter perguntou, está ouvindo bem, governador? Daí ele falou, eu ouvo, virou Zema ovo. Mas Minas Gerais está complicado aí, né? Em suma, gente, esses são os pontos aí centrais, os pontos centrais que a gente está... Você pega esse negócio, por exemplo, de médicos, convocar médicos do Ministério da Educação, que vai fazer esse meio campo com a universidade, que é esse ministro, Abraham Weintraub. Nós temos aí um vídeo com passagens dele. É um sujeito deplorável. Daí que tem o caso China, quem é o ministro das Relações Exteriores, deplorável. Se trouxe para o país o que tem de pior. Se fosse fazer uma seleção, aí traga o que tem de pior, que nós queremos destruir esse país. Não teria escolhido tão bem. Então vamos ver agora aí. O Bolsonaro vai acabar caindo na interdição. Não tem jeito. Ele não dá um dia de folga. Ele vai ter que arrumar se quiser sair de cabeça erguida, arrumar um álibi de uma doença qualquer aí para... coronavírus mesmo. Ele infectou 16, 19 pessoas aí, na comitiva dele. Então vai ter que ser isso, mas tem que tirar esse sujeito. Ele e a família não tem jeito, é ameaça nacional. Cada dia que passa são milhares de pessoas que são infectadas diretamente por ele, por acreditar na palavra do presidente da República. Não pode deixar a voz da presidência da República com um sujeito que já é desequilibrado por natureza. E agora está completamente baratinado, não sabe o que faz. E agora completa com essa questão aí com a China, rapaz. A China, você cata os dados aí, os chineses criaram força-tarefa aí para mandar médicos e medicamentos, fazendo o chamado software power, a diplomacia doce aí, com os países, mandando para a França, para a Espanha. O Brasil aqui, o pessoal já negociando, o ministro da Saúde negociando, veio um imbecil que nesse, o Eduardo Bananinha, como diz o Hamilton Mourão, que chamou ele de Eduardo Bananinha, porque se chama de Eduardo Bolsonaro da consequência política. E cria esse desaforo contra a China. O Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores, piora a situação. O Bolsonaro entrou em contato com o embaixador que não quis receber. Aquilo que o haitiano disse nunca foi tão presente. Bolsonaro, você acabou. Saia. Agora é impressionante esses ministros do Supremo, os Barrosos e Fux, os procuradores, que eram valentíssimos quando pegavam
presidente atrapalhada, sem noção de poder, que nem a Dilma, valentes para Chu, mas valentes. A hora que pega o maluco, hoje tinha uma matéria até de um bom repórter lá da UOL, conversando com deputados, não, precisamos ficar quietos, não podemos dar motivo para ele tentar o golpe. Meu Deus do céu, é um país que não está preparado para o republicanismo. Aliás, esse republicanismo, nós sempre dissemos lá atrás, era de um amadorismo sem tamanho, porque era um republicanismo que a pessoa não exercia nem os poderes que tinha que exercer como presidente. Bom, pessoal, mais um dia que passou aí, espero que em casa esteja tudo bem. Hoje estava vendo uma nota aí, seguinte, crime, assalto, 0, assalto a banco, 0, batedor de carteira, 0, briga conjugal, 192. Aqui em casa está tudo bem, espero que vocês... Esse é um ponto relevante aí, de manter o moral alto aí. É um bom momento para recolher, para pensar naquilo que é mais próximo a você, que é a sua família. Pensar que a família é muito mais relevante do que essa autoajuda de muitas religiões aí, que estão mais interessadas no dinheiro, e mesmo das grandes religiões sérias, os evangélicos sérios, os católicos sérios. É da família que você busca apoio. As redes sociais permitem você montar grupos com primos, com tias, para saber diariamente como as coisas estão acontecendo, um fortalecendo o outro. Eu digo para vocês, o país vai sair muito melhor dessa situação. Vamos ter uma briga longa pela frente. Não basta coronavírus aí, esse negócio do PIB cair ficar em 0%, esqueçam isso. O PIB vai cair 4%, 5%, 6%. Tem gente que fala até em mais, 7%. Então vai ter um período depois da coronavírus, um período muito complicado aí para emprego, para questões sociais, para empresas quebrando, que vai exigir mais do que nunca solidariedade. Esse é o ponto. Por isso que eu digo que o Coringa vírus aí, ele veio para ensinar uma sociedade ímpia, uma sociedade individualista, uma sociedade concentradora de renda, uma sociedade pouco solidária, que a solidariedade é fundamental até para a preservação dos países e da própria raça humana. Ficamos por aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem alguma questão. O Wagner está... Briga longa até 2022. Eu espero que nesse caso aí que saia antes aí, né? O Rony é um mito de mitomania, mentiroso compulsivo. É uma coisa... A Gema Galgani acha o porteiro. Bom, todos esses pontos aí, tem várias, eu estou jogando durante o dia. Durante o dia eu estou jogando várias entrevistas e vídeos. Aí hoje uma aqui... Esse aqui fala de entrevista harmônica de novo, cita a reconversão industrial, que nós já, há 2 dias a gente já vinha falando da reconversão, que é importante. Tem outra pessoa que falou aqui de um site, aí, de vídeos, de um YouTube, aí, que são as melhores informações sobre a coronavírus. Eu publiquei, eu recebi, realmente é um biólogo aí que montou uma área com informações sobre coronavírus, mas muito, muito boa. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E hoje nós temos uma matéria do BNDES, eu pedi para uma repórter lá para pegar a opinião do BNDES. E ela falou, mas hoje não dá. Eu falei, por que não dá? Hoje é sábado. Eu estava achando que era quinta-feira ainda. Então até isso acabaram aí com a noção de fim de semana. Um abraço, pessoal.